E o líder tem que falar sempre a verdade. Quando ele não puder falar nada, ele não fala uma mentira, ele simplesmente não fala. Eu sempre falo que a comunicação é a principal ferramenta de trabalho de todo líder. Você lidera via comunicação. Se você não aprender técnicas de comunicação, uma comunicação mais influente, mais persuasiva, você vai ficar só falando igual papagaio. A gente precisa aprender a se comunicar de forma eficaz, de forma a despertar na equipe o comportamento que eu quero. E aprender a se comunicar com a gente mesmo também. Porque a gente também acaba sendo refém dos nossos próprios padrões. E se tem uma coisa que o ser humano tem é necessidade de controle. Eu quero que as coisas sejam feitas e eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Porque no fundo eu acredito que o meu jeito é o melhor. Que por isso também que toda empresa precisa de um líder. Tem uma outra coisa que é fundamental para um líder. Fundamental. Que tem que ter o ego absolutamente controlado, o ego no bolso, e o bolso tem que estar furado e o ego cair no chão. O líder de verdade é aquele que tem essa capacidade de, em qualquer momento que ele esteja vivendo, se a situação deu ruim para ele e ele tiver o ego no bolso, caiu no chão, ele vai passar esse mau momento para poder viver um bom momento mais à frente. Você que é um time mais engajado, que resolve e que te ajuda a crescer. Mas e se para isso acontecer, quem precisar mudar primeiro é você? Nesse episódio, a gente fala sobre o que pouca gente tem coragem de encarar. O impacto da liderança no sucesso ou na estagnação da tua empresa. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Bem-vindos a mais um podcast do Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul para empreendedores que querem realmente mudar a forma de gestão dos seus negócios e precisam de ajuda. Eu estou com dois nomes incríveis aqui hoje, de peso, que têm muita experiência e vão contar um pouco da experiência deles e traduzir um pouco dessas coisas místicas que existem tanto em grandes empresas quanto na vivência de pequenas e médias empresas. Então é muito um prazer estar recebendo a Camila Poiano, empresária, especialista em gestão comportamental de líderes, atua há mais de 10 anos com o desenvolvimento de líderes de PMEs com base em neurociência e comportamento humano. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. E eu estou com uma segunda pessoa, realmente é incrível tê-lo aqui com a gente hoje, é o Pedro Janot, primeiro CEO da Azul Linhas Aéreas, com passagens por Zara, Americanas, Pão de Açúcar, a startup Richards e a referência nacional em cultura organizacional, liderança estratégica, reestruturação de empresas e hoje lidera 5 negócios pela Solon Capital. Muito bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Então a história te precede, então é realmente muito incrível ter você aqui com a gente hoje, batendo esse papo e traduzindo toda a tua experiência para todo mundo que nos escuta. Prazer é todo meu. Obrigado. Antes da gente começar, na verdade, eu queria ligar o Plaud, que é o nosso patrocinador aqui. Ele faz todo o resumo de toda a nossa conversa através de AI e cria um PDF. Então, todo mundo que está nos escutando, vai lá dentro, na Conta Azul, no podcast, no Instagram da Conta Azul e manda no DM a palavra liderança, que você vai receber o PDF em si do Plaud, que é criado após o nosso bate-papo. Mas mais do que isso, eu queria, na verdade, presentear tanto a Camila quanto o Pedro com o Plaud, para vocês dois, se puder passar para o Pedro, ali deixar ali na frente. Realmente é uma ferramenta enorme e incrível. Eu uso no meu dia a dia, para todo mundo que é executivo, enfim, que está usando muito para consultoria e reuniões, é uma ferramenta que é completamente genial. É muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. O resumo é incrível mesmo. Obrigado. Bárbara, e para mim, então, que eu não tenho muitas mãos, só tenho 1/8 de mão, vai ser fenomenal. Fenomenal. É fenomenal. Queria trazer uma primeira pergunta para a gente começar a debater e traduzir um pouco mais essa lógica de liderança, enfim, chefia e toda a lógica estratégica das organizações. Quando que o dono de negócio, a liderança do negócio, ajuda a construir time e quando ele começa a atrapalhar na visão de vocês? O que poderia trazer tanto ajuda quanto atrapalhar essa visão do empreendedor ou empreendedora ou o líder do negócio em si, o CEO em si? Eu gosto sempre de falar que assim, o líder não erra de propósito, ele faz querendo ajudar, né? Ele faz querendo resolver muitos problemas. Mas querer resolver todos os problemas da empresa, na minha visão, é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento da equipe do que ajuda, do que impulsiona.
E principalmente os líderes das pequenas e médias empresas, que a gente sabe que sim, as empresas dependem muito deles no dia a dia, né? Eu fiquei só imaginando líderes de pequenas e médias empresas ouvindo que o Pedro já passou por tudo isso e hoje lidera 5 empresas. Mas como? A pergunta que deve vir é como? Porque eu não consigo nem fazer o que eu me programo dentro de um dia. Eu não consigo nem planejar a semana. Eu não consigo. Eu planejo o dia, eu chego no final do dia, eu não fiz quase nada do que eu planejei, porque de repente, por exemplo, a recepcionista faltou. Sim. Então eu tinha um super plano para fazer um planejamento estratégico, revisar a campanha, estratégia de marketing, e eu passei o meu dia como recepcionista, porque a recepcionista faltou. Essa é a realidade, né, das grandes empresas. E eu acho que o ponto da virada, eu puxo geralmente meus clientes e alunos para pensar diferente sobre o que é o trabalhar. Porque quando você trabalha no operacional, o trabalhar é de um jeito. Perfeito. É realmente o executar, é o fazer acontecer. Quando você vai para o tático e para o estratégico, o trabalhar é diferente. O trabalhar de um líder tático é direcionar a equipe, revisar processos, analisar os indicadores, para que a gente busque o atingimento do resultado, é o engajamento da equipe. E o líder não necessariamente precisa fazer tudo para que a equipe se engaje. Ao contrário, quanto mais eu faço, menos eu dou espaço para aprenderem. Perfeito. E o líder, o trabalhar do estratégico está muito envolvido com fazer análises, tomar decisões. E que quando eu falo isso com os meus clientes, eles falam, mas que horas, Camila? Que horas que eu vou fazer isso? Então, na minha visão, o comportamento do líder que mais atrapalha o desenvolvimento da equipe é justamente esse ímpeto de querer resolver tudo, de querer dar todas as soluções prontas, de querer fazer tudo do jeito dele, sem deixar o espaço para que a equipe se desenvolva. É uma liderança muito de microgerenciamento, né? Quanto mais o microgerenciamento, menos a formação da pessoa e da equipe. E aí, enfim, tem problema, todo mundo sempre vai ter problema, mas se você não der... é como se fosse uma criança, né? Eu tenho filhos também. Se você não deixa ele tropeçar, bater a perna, ele não aprende nada, né? Você basicamente está suportando tudo isso e é muito difícil. Na tua visão, Pedro, como é que é essa junção das coisas na experiência que você teve? É exatamente o que a Camila falou, porque todo startup, no começo, ele é uma pequena e média empresa. Perfeito. Então você vive todos esses dramas. Mas como você tem dinheiro, como você tem um mínimo de um planejamento, quer dizer, um rabisco na pedra, não é nem um plano super detalhado, é um rabisco, você tem que usar outras ferramentas, como o sonho, a cultura e os ritos. Aliás, sonho, valores e ritos, isso forma a cultura. De que maneira? Porque você começa a lidar com as pessoas no dia a dia, mas a companhia está crescendo, você não é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, você está contratando líderes, você contrata esses líderes, e aí? Porque quando você começa a fazer um startup de uma companhia, você todo dia está entrando gente nova, líderes novos, e se você não fizer nenhuma ação, você olhar, vamos imaginar que seja uma sopa a formação de uma equipe. A água está fria, você bota lá abóbora, chuchu, pé de porco, orelha de porco, cenoura, repolho, está tudo ali, você está vendo todo mundo ali boiando. E depois, quando você trabalha sonho, valores e ritos, você vai misturando aquilo vai tomando uma cor. Né? Vai se integrando, né? Vai se integrando e criando uma cor. E o líder formador, ele vai ascendendo com aquela máquina toda começando a funcionar em cima da cultura. Perfeito. Então, quanto mais forte a cultura de uma companhia, e aí não importa se ela vai ser grande, se ela é grande, o que importa é que ela é forte. Seja numa empresa pequena, uma PME, ou numa gigantona. E a comunicação é chave nisso. Começa a ser, além do líder tradicional, que Camila deu uma rabiscada para a gente, você começa a ter que ter um líder comunicador.
E aí a gente fala o resto um pouco mais à frente. Para vocês, assim, você comentou uma coisa, Camila, super legal, que é a parte do operacional, do tático e do estratégico, né? Quando a gente olha essas 3 camadas, é muito comum o estratégico ter uma visão de 5 anos, o tático ter de 3 a 5 anos, né? O tático ter uma visão mais ou menos do próprio ano, vamos colocar assim, e o operacional uma visão muito diária ou do próprio mês dentro da operação como um todo. Quando a gente está falando de uma grande empresa, de pequenos e médios negócios, é muito dicotômico esse negócio, porque o estratégico está na CEO, presidência, diretoria, vice-presidência, e o restante está dentro da operação. E o Pedro comentou um negócio super legal que é sobre cultura, né? Que é esse molho que movimenta tudo e que torna a união. Tem uma frase muito emblemática que é a execução come a estratégia no café da manhã. Eu brinco que eu acho que a cultura come todo mundo em qualquer refeição, independente se for no café da manhã, no almoço, no jantar. Esse ponto de cultura, eu acho que é um ponto muito interessante que vocês trouxeram. Existe uma coisa muito difícil sobre a lógica do chefe e do líder. E vocês ambos falaram uma palavra que era sobre líderes. Qual é a diferença na visão de vocês de uma pessoa que é realmente líder de uma pessoa que é realmente chefe? E como as pessoas podem aprender o como de transformar uma coisa em outra da melhor maneira possível? O chefe é o cara que cumpre as tarefas, que cumpre o que é mandado. E o líder é que inspira, fala de futuro. Mesmo que você seja uma rosquinha de empresa. Pode ser uma padaria, mas você tem que ter uma visão um pouco do porquê das coisas. Exatamente. Então, o líder tem que ser inspirador. Isso é a grande diferença entre um e outro. Eu gosto de falar também assim, o que eu desperto na equipe. Existe muito um estereótipo, quando eu falo sobre isso nos meus treinamentos e palestras, eu coloco 9 Bernardinhos, sabe aquela imagem? 9 Bernardinhos? Qual o seu nível de Bernardinho hoje? Tem uns que ele tá se descabelando, tem uns que ele tá aplaudindo. Bernardinho é incrível nesse sentido, mesmo. Ele é super autêntico ali na hora. E aí eu pergunto, em qual das imagens o Bernardinho tá sendo líder? Em qual ele tá sendo chefe? Em todas as vezes que eu apresentei isso, as pessoas vão pro bravo, pro carrasco, pro briguento chefe, e o aplaudindo, o assim, o líder. E sim, né? Mas não é exatamente. Eu falo assim, que não é bem essa a imagem que a gente tem que tirar de um chefe e de um líder. Em todas as imagens, ele pode estar sendo líder. Em todas as imagens, ele pode estar sendo chefe. Porque o diferencial ali não é o como você se expressa, se você é bravo, se você é briguento, se você cobra demais, não. O diferencial é o que você desperta na equipe. Quando você está liderando, quando você está se relacionando com a sua equipe, você desperta mais obediência. Se eu dou uma ordem, eu desperto obediência. Sim. E depois eu reclamo porque a equipe não está engajada, porque a equipe não trouxe uma solução. Eu estou dando ordens, eu estou gerenciando tarefas, né? Agora, eu desperto o engajamento que vai além. É claro que a gente fala dentro de uma empresa, é preciso seguir processos, é preciso ter ordem ali naquele ambiente. Principalmente pensando na convivência, pensando em gerenciar relacionamentos, né? Agora, se eu sou o líder, que eu quero despertar engajamento na equipe, Perfeito. Eu preciso ir além do ordenar. Então, não é a equipe faz isso, faz aquilo outro, mas a equipe, como vamos? O futuro é esse. A gente quer chegar lá. Como vamos? Então, a gente precisa ter claro esse futuro. E uma coisa que você falou sobre o operacional, tático e estratégico, né? É muito comum nas estruturas pequenas as pessoas estarem nos 3 níveis. Perfeito. Eu, por exemplo, na minha empresa, atuo aqui, eu estou como operacional. Eu estou entregando algo pela minha empresa para vocês. E eu também faço parte do tático e eu também faço parte do estratégico. E se eu não tomar muito cuidado, que é o que acontece na maioria das pequenas e médias empresas, o dia a dia fica todo no operacional. Perfeito. Fica todo sugado no operacional. E se eu não tenho chefe, né? Eu sou dona da empresa, então ninguém me puxa. Então, se eu não me puxar para olhar para o estratégico, se eu não me puxar para reunir a minha equipe para falar do tático, eu não vou sair do operacional, porque demanda tem. A empresa está crescendo, eu quero que a empresa cresça, então demanda tem. Então, é a gente também saber, falando em comunicação, que eu concordo, eu sempre falo que a comunicação é a principal ferramenta de trabalho de todo líder. Você lidera via comunicação. Se você não aprender técnicas de comunicação, uma comunicação mais influente, mais persuasiva, você vai ficar só falando igual papagaio. Perfeito. Falar até papagaio fala. A gente precisa aprender a se comunicar de forma eficaz, de forma a despertar na equipe o comportamento que eu quero. E aprender a se comunicar com a gente mesmo também.
Porque a gente também acaba sendo refém dos nossos próprios padrões, né? E se tem uma coisa que o ser humano tem é necessidade de controle. Perfeito. Eu quero que as coisas sejam feitas e eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Porque, no fundo, eu acredito que o meu jeito é melhor, né? E aí isso gera todo um caos dentro da empresa, todo um bololô, que por isso também que toda empresa precisa de um líder. De alguém de fora para direcionar, para olhar, para falar, para buscar sobre o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas eu acho que, complementando a Camila, o líder tem que liderar pelo exemplo. É a forma mais radical, porque você educa seus filhos, seus netos, pelo exemplo. Mesmo que você fale pouco com seus filhos, mas fale de manhã, a hora que eles estão indo para o colégio, bota dentro do carro, tal, dá um tapa, e eles vão embora, e você chega antes de dormir para dar um beijo neles, você está dando já um exemplo. Poxa, papai trabalha pra caramba. Puxa, papai jantou comigo e antes de eu dormir, ele me deu um beijo e ele estava com um livro na mão. Enfim, essas pequenas exposições a uma liderança vai te passando como é que deve ser o liderado. Perfeito. Então, isso é muito, muito forte, deve ser sempre usado como a maior ferramenta. E a outra coisa é estar junto da equipe no menor grau, dentro de uma estrutura hierarquizada, com o menor valor do time. Então, vou falar no momento mais macro que eu trabalhei, que foi uma companhia de aviação. Eu estava com os mecânicos da pista. Ia para uma base, falar com um diretor da ANAC, descia, falava com os mecânicos, perguntava... A primeira pergunta que eu fazia, como é que está a sua família? Antes de perguntar como é que está a companhia, está tudo bem aí no chão? Não. Como é que está a sua família? Aí ele respondia, você perguntava se precisava de algum tipo de ajuda especial. Ele também agradecia que estava tudo sob controle. Aí sim você entrava com a pergunta como é que está a nossa base aqui. E isso começou muito lá atrás, na Richards, foi onde essa sensibilidade começou. Aconteceu na Zara, porque se você olhar todo o fundamento da Zara, também é esse. E quando você usa uma macroestrutura, né, gigante, como a companhia era em 2011, é a mesma coisa, porque o ser humano é igual. É isso. É sobre pessoas, né? É sobre pessoas que você está falando. O ser humano é igual. Aí depois você ia falar da companhia, o cara estava... Normalmente essas pessoas estavam falando verdadeiramente qual era o problema. Então, quando você voltava para a companhia, você sabia o que estava acontecendo, que é mais ou menos, as companhias mais ou menos reproduzem o mesmo erro em algum lugar por causa da cultura. Perfeito. Então, em algum lugar, você vê, essa aqui não faz isso, mas todo mundo faz algo parecido com isso. Então, isso é muito importante para qualquer líder de qualquer tamanho estar junto dos miúdos. Super. Eu ia até fazer essa pergunta para vocês dois, assim, existe algum tipo de liderança que dá mais certo? Porque, na verdade, o ser humano ele é muito individual, né? Você tem uma pessoa mais dominante, você tem uma pessoa mais influente, você tem uma pessoa mais sociável, você tem seres humanos muito diferentes na forma de gestão. Na experiência de vocês, que passaram por diversas empresas e ajudam muitas empresas, existe algum tipo de comportamento do indivíduo que reforça ele a ser um bom líder ou um mau líder? Porque, por exemplo, tem algumas metodologias. Em grandes empresas tem o DISC, por exemplo, que é o dominante, influente, sociável e conforme.
Tem outros que utilizam o Label, que é uma ferramenta super legal, que é de uns suíços que identifica o perfil comportamental da pessoa para tentar, de alguma forma, equalizar. E é muito interessante entender isso, porque existe uma coisa que é uma linha norte, que das experiências que vocês tiveram formam-se bons líderes? Porque, lembrando lá do Zé da padaria. Lembra o Zé da padaria? Ele vai estar barriga no balcão, provavelmente dominando tudo no dia a dia, todo mundo respeita, teme ele de alguma forma também, porque ele é um líder autoritário na maioria das vezes, mas respeita muito porque está ali no dia a dia ajudando. Então, eu queria saber se existe algum líder que, em termos de personalidade de pessoa, tem uma congruência melhor em saber liderar melhor e, de alguma forma, como esse perfil de líder pode não ser só o Zé da padaria que está simplesmente barriga no balcão, e aí você, com toda a sua experiência própria, como Camila, de entender que você está no operacional, no tático e no estratégico, mas você também está com a mão na massa ali em alguns momentos, então, em que momento você tem que sair? Então, eu queria entender perfil comportamental de líderes, se existe algo que vocês viram dentro da jornada para tentar ajudar, porque, de repente, é a pessoa que não gosta de pessoas, e ela não vai chegar na parte operacional e perguntar como é que está a vida da pessoa. Ela vai chegar lá perguntando, olha, tá errado isso daqui, isso daqui, isso daqui, e talvez funcione. Então, eu acho que existem pessoas muito diferentes em cada uma dessas jornadas. Existe algum perfil de pessoa que é mais fácil liderar? Porque na maior parte das vezes o problema está interno, não está externo. E a gente não sabe identificar muito bem isso. Porque o problema pode estar no time, mas quem faz o time acontecer somos nós mesmos. Então, de que forma a gente pode se autodiagnosticar, quase uma terapia, no que está fazendo sentido ou o que não está fazendo sentido dentro desse tipo de gestão? Eu penso em muitas respostas para te dar. Essa é uma questão muito boa e muito completa, né? E eu acho que, assim, princípio da liderança. Para você ser líder de outros, primeiro você precisa ser líder de si. Então, se eu quero aprender a surfar, por exemplo, qual é o princípio de aprender a surfar? Eu preciso saber nadar. Para eu ser um bom praticante de surf, eu preciso saber nadar antes. Para eu ser um bom gestor de pessoas, primeiro eu preciso liderar a mim e me conhecer. Quais são os meus padrões, quais são os meus gatilhos, quais são o que me tira do sério, o que me faz agir assim ou assado, como eu tomo decisões, qual é meu padrão emocional, porque tudo isso vai influenciar na minha relação com os outros. Eu gosto sempre de inserir a liderança. Qual é a forma certa de ser líder, né? Primeiro a gente tem que inserir isso num cenário. Qual é o momento da empresa? Então, às vezes, é um momento na empresa onde a gente precisa ir direto no resultado, foco no resultado. É o último dia do mês, é a meta, a gente tem que bater e vamos, agora é a hora de, né, vamos lá, vamos fazer, vamos resolver, vamos acontecer. Em outros momentos, a gente pode ir um pouquinho mais devagar, sempre tem que ter um objetivo direcionado, é sempre direcionando a equipe para um resultado. Agora, qual é a pegada, qual é o tom, depende do momento da equipe, depende do momento da empresa, na minha visão. Agora, na minha visão, a linha que une tudo isso passa um pouco pelo que o Pedro falou, é você tratar aquela pessoa como pessoa. Você até vai conseguir resultados bons em tiros curtos, se você for só aquele mão de ferro, que vai, vamos, faz isso, faz aquilo outro, funciona. Agora, eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque eu não sei o quanto essa pessoa realmente está comprada com você. Então, você tem que olhar, se hoje você é líder de uma equipe e você fala, não sei se estou fazendo isso certo, como eu faço, né? Considera sempre a sua personalidade. Então, um bom líder, ele não precisa ser aquele espalhafatoso, não precisa ser o comunicador, o influente. Para mim, todos esses perfis têm capacidade de ser um bom líder. Encontre o seu caminho e olhe para a equipe. O que a equipe está me entregando? Eu falo que o líder treina a equipe todos os dias a partir do que ele faz. Então, se ele, por exemplo, quer uma equipe que traga mais soluções, ele precisa levar mais problemas para essa equipe pensar junto com ele. Se ele quer uma equipe que seja mais rotineira, ele precisa criar espaço para que essa rotina surja. Mas dentro de uma equipe também tem vários perfis, né? Tem o rotineiro, tem o sublíder, o cara. Mas uma das características mais importantes quando você olha... Eu tenho uma experiência muito interessante. Fui visitar um criador de cavalo. Eu sou apaixonado por equitação e foi a equitação que me tirou de um caminho. Mas aí estava o proprietário desse plantel de cavalos, falou, eu vou te mostrar porque que o meu cavalo, como é que eu faço a seleção. Botou dentro do piquete
X cavalos, 40. E ele falou, deixaram eles ficar calmos e disse assim, agora eu vou abrir o trinco da porteira. Fazia abrir o trinco da porteira, o comportamento, sei lá, 5 cavalos levantaram a orelha e foram olhando em direção à porteira. Aí eu abri a porteira, ela rangiu, aí 5, 6 foram em direção, ou seja, então essas informações vêm até do mundo animal para a gente. E o líder de verdade é aquele que chuta, viu bola quicando, ele abraça, resolve e fala, passa essa bola para quem agora? Diante dessa experiência, o líder que está nascendo é aquele que pega a primeira bola que caiu no chão, resolve e depois pede para o líder máximo. Com quem eu divido essa bola é de quem? Para não criar já desajustes entre as equipes. Perfeito. Então, esse é o líder nascente, na minha opinião. Eu acredito isso, né? O líder, ele dá o objetivo. Qual é o futuro que a gente tem que realizar? E aí ele consegue conhecer as individualidades de cada membro da equipe para direcionar. Então, como eu desperto, por exemplo, um dominante. Se eu chegar para ele e falar assim, a nossa meta é essa, e eu acho que é impossível alguém conseguir. E ele vai conseguir. Na hora ele vai falar, deixa comigo. Conforme você vai ter que dar um plano certinho. Olha, a meta é essa, e eu fiz a conta assim, o primeiro passo assim, o segundo passo assado, e o plano completo é esse. O que você acha? Você acredita que esse plano... Me ajuda a revisar esse plano. Você acha que esse plano tá certo? Aí ele se envolve, você dá um passo a passo. Então é conhecer as individualidades de cada um para poder despertar o melhor desse e na direção do objetivo que a gente quer. De todas essas companhias que eu passei, nenhum plano estratégico deu certo. Impressionante. É impressionante. E sempre você estava mais à frente do plano estratégico e o que você criou era muito baixo. Ficou para trás. Ficou para trás. Então, o que faz isso são os líderes que vão... Quer dizer, que é o líder master, o macho alfa, que aí sim, naquele momento que ele entra como alfa, o poder é dado a ele. Toma, você tem um poder. Foi escolhido, foi pesquisado, levaram um papo, etc. E depois ele vai fazer a pagelança daquele caldeirão que eu falei com vocês. Então, essa é a observância principal que a gente tem que ter com os líderes. Tem uma frase que fala, o importante não é o plano, o importante é o planejar. Porque aí você antecipa as coisas, mas na hora que você começa a dar os passos, outras oportunidades que você não antecipou aparecem, e quem não é apegado ao plano tem a coragem de enfrentar e falar, vamos desviar, vem pra cá, vai pra lá, e por aí vai. Fala-se muito em gestão estratégica, na maioria das vezes, é você ir de lancha ou você ir de veleiro, na maioria das vezes. Você tá numa ilha, você quer chegar nessa ilha. Cara, se você quiser ir sozinho e rápido, entra numa lancha, acelera esse negócio, você vai chegar na ilha o mais rápido possível, mas talvez você chegue sozinho. A lógica do veleiro é difícil de você pilotar, né, velejar o veleiro sozinho, na maioria das vezes você precisa de outras pessoas, e ele não é um caminho reto. Quando você pega uma lancha e simplesmente se acelera, ele tem que ir entendendo para onde o vento está levando, e talvez você vá, e aí você descobre, na maior parte das vezes, que não é muito sobre a chegada na ilha. A ilha não é necessariamente o objetivo, é muito mais a jornada que você está construindo dentro desse caminho, e talvez você chegue na ilha sozinho com uma lancha, e aí você fala, mas é isso mesmo? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Então, você acaba desencantando toda essa jornada. No veleiro, você aproveita tanto a jornada da gestão estratégica daquilo e a liderança coletiva da jornada que você formou muita gente dentro desse mesmo contexto e conseguiu liderar, tá lá, pilotando tudo isso, mas também trazendo todo mundo com altas responsabilidades ali dentro. Eu estava pensando isso, te ouvindo. E aí para voltar? Na lancha você continua voltando sozinho. Total. Para voltar com o veleiro, você treinou, imagina o quanto essas pessoas aprenderam para chegar até ali. Você pode explorar outras ilhas, você pode ir para os outros caminhos, porque você tem uma equipe cada vez mais forte. É isso mesmo. E ainda tem mais, o veleiro tem, quando você falou em zigue-zague, você já deve ter velejado.
você tem o contravento, né? Porque Sim. ele anda com vento, contravento e través e popa. Então, você pode fazer a estratégia usando todas essas técnicas Exatamente. de vela. Boa. O que eu ia trazer é um pouco da gestão, assim, essa metáfora do velejo como um todo versus a lancha. A lancha você não precisa planejar tanto, assim. O veleiro você precisa planejar muito, você precisa entender o contexto da gestão, da estratégia, para onde estão vindo os ventos e você preparar aquilo da melhor maneira. Uma coisa legal, assim, a gente está na casa da Conta Azul aqui hoje. Uma coisa muito legal para quem não está nos escutando é a gestão, uma das coisas mais fundamentais que existem dentro de todas as empresas. Para pequenas e médias empresas é ainda mais difícil na maior parte das vezes. Uma coisa legal é para quem não está nos escutando, a Conta Azul liberou acesso gratuito à plataforma da Conta Azul, tanto da parte de gestão financeira, emissão de notas e etc. É só você entrar tanto no QR Code ou no link que está aqui nesse episódio e acessar gratuitamente esse primeiro teste gratuito que a Conta Azul está disponibilizando para todo mundo. Quero. Então, é bem legal para todo mundo que está nos escutando ter essa percepção que realmente gestão faz a diferença. Total. E a gestão sobre dados e planejamento como um todo é ainda melhor. Camila, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente vê um comportamento do líder em si, que comportamento o líder reproduz sem perceber e que acaba virando um problema na equipe? Eu acho que com esse ímpeto todo de querer resolver a vida, querer fazer a empresa acontecer, ele acaba se direcionando e falando muito com a equipe voltado para tarefas. O que precisa ser feito, o que falta fazer, ele já dá as soluções, ele não faz a equipe pensar junto com ele. Tá. E eu acho que essa é uma virada muito simples de todo líder fazer e que faz diferença. Eu preciso formar pessoas para trabalhar comigo. Elas não vão chegar sabendo tudo, dominando da empresa, dominando dos processos, e talvez elas nem estão vendo o que você está vendo lá na frente. Então eu preciso mais que apresentar o plano e fazê-las seguir esse plano. Eu preciso que elas pensem junto comigo a respeito desse plano. Então, eu vejo muitas frases de afirmação, até porque a gente tem pouco tempo, então é mais rápido eu falar, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, a execução é essa, a gente faz assim, o melhor caminho é esse. E às vezes o líder acha que quanto mais mastigadinho eu der, menos chance de errar e mais o plano vai dar certo. E na minha experiência prática é o contrário, porque quanto menos eu coloco aquela pessoa para pensar na elaboração do plano de ação junto comigo, menos ela consegue antecipar problemas, menos ela consegue já imaginar, pera, eu tô com um veleiro nessa direção e se vier um vento daqui, o que eu faço? Beleza, tô mirando aqui, mas se vier o vento daqui? Tem muito mais a ver, na minha opinião, com como esse líder distribui as tarefas e como ele cobra na direção que foi dada e deixa rolar. Porque isso é muito importante, porque cada ser humano que está ali naquela equipe quer fazer o seu melhor se o líder escuta feedback, se o feedback que escuta na gestão é diário, semanal, anual. Isso muda completamente o comportamento do líder. Então, eu acho que é muito importante essa relação entre eles e focado no indivíduo, porque são eles que vão fazer o resultado final. Perfeito. Muito legal. Eu costumo falar que não é sobre o que está feito, é sobre como a equipe está para fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Então, o papel do líder não é só conseguir que a equipe faça o que precisa ser feito, mas é desenvolver. Como eu desenvolvo, como eu desperto esse comportamento, como eu desperto essa emoção. Você quer uma equipe competente, mas você se direciona para despertar a competência da equipe? Um grande erro sobre feedbacks que eu sempre falo é só dar feedback quando tem um problema. Só dar feedback quando já não dá mais, eu vou precisar sentar e conversar. Se tivesse feito antes, talvez não tinha chegado aqui, né? Quanto mais você tem uma continuidade e uma rotina de feedbacks diários, semanais, menos aquilo se torna aquele momento de, meu Deus, eu vou para a sala da diretoria, né? Então é uma conversa aberta, é uma construção de confiança. E muito voltado na melhoria, né? Feedback não é só bronca, é impulsionador de melhoria, eu falo. Perfeito. E uma outra coisa, o líder que ele tem uma visão colaborativa, ele deixa rolar dentro de uma sala de reunião. Primeiro, reunião são poucas e curtas. Deixa rolar o que está dentro da reunião
e com os erros de um e acerto dos outros, ele vai deixando construir a própria equipe, dando espaço para os seus companheiros. Então, quando você fala agora os squads, quando você cria os esquadrões, tem que rolar muito isso, né? Porque eles são os feras, todos estudaram em escolas feras, nem todos serão líderes, mas todos querem ter voz. Exatamente. Então, nessa liderança, você tem que deixar ela andar sozinha, eles quebrarem o pau, ver se eles são capazes de resolver tudo sozinhos. E o feedback é uma coisa curiosa. Você dá um feedback para uma equipe, o teu erro é bom para ela, o acerto dela é bom para mim, e o feedback tem que ser dado em grupo, que torna-se mais difícil ainda dar um feedback em grupo, e se dali todo mundo vai tomar chopp, todo mundo vai correr junto numa academia, todo mundo vai, enfim, cada um tem a sua história. O aprendizado coletivo é muito rico. Perfeito. Não adianta ficar de muxoxo, porque o muxoxo você fala, por que você está de muxoxo, Felipe? Fala para todos nós. Eu sou a equipe. Perfeito. Na minha visão, para isso, é importantíssimo ter um ambiente de confiança, né? Para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas possam entender que aqui eu não estou sendo acusado, eu não estou sendo rechaçado. É o foco no aprendizado, não é o foco no culpado. Senão é um feedback, não um feedback. Exato. Aí... E o líder tem que falar sempre a verdade. Quando ele não puder falar nada, ele não fala uma mentira, ele simplesmente não fala. Não fala. Uma dica que eu dou sempre nesse momento, como ter conversas difíceis, né? Todos nós temos e teremos, e se não estamos tendo, deveríamos ter mais. Tem um livro que é exatamente sobre isso, sugiro todo mundo ler, que é Como Ter Conversas Difíceis. É bem legal, o título é isso. Conversas difíceis. Tem um outro que chama Conversas Cruciais também. Sim. Que fala bastante sobre gestão de conflitos nas empresas. Mas qualquer assunto difícil, qualquer problema, qualquer verdade que seja dita, a dica que eu dou é faça essa verdade, esse assunto difícil ser acompanhado da sua intenção positiva. Perfeito. Qual é a sua intenção positiva ao falar isso? Se não for só apontar o dedo, vai ter uma intenção positiva. Olha, eu quero que você aprenda, eu quero que você melhore, eu vejo que você tem competência. É a terceira vez que a gente está falando sobre a mesma questão, sobre o mesmo problema. E você não é isso, você não é esse problema. Você é maior, você faz tal e tal coisa bem. Então eu estou aqui porque é grave. A próxima vez, talvez a gente tenha um dano grande aí na empresa ou na sua relação com o colega e tal. E eu tô aqui como seu mentor, como seu tutor, porque eu quero o seu crescimento. Perfeito. Então, sempre que tiver alguma coisa muito difícil de sair, pensa, qual é a sua intenção positiva? Aí começa por aí. E aí depois falando a verdade, em cima de fatos, o que tem que ser dito. E uma coisa que eu também sempre direciono é assim, qual é o ideal? Porque eu vejo que, às vezes, no feedback, a questão fica muito em cima do problema, mas como você gostaria que fosse? Então, eu quero que você seja mais organizado. Ok, o que é essa organização maior? Descreve para mim, né? Como se fosse descrever para uma criança. O que é um relatório mais organizado, um atendimento mais simpático, um atendimento mais qualificado para o cliente? Descreve para mim o que é isso, que comportamento você quer ver. Faça assim, teste fazer isso em grupo. Você vai ver que bárbaro de inclusão. Que bacana. Porque o líder, você tem o positivo e o negativo. O negativo você tem que trazer para perto e perguntar: o que está acontecendo, meu irmão? Você está... Está jogando contra? Está jogando contra. Qual é o português claro? E aí você usa a máxima dos filmes do Rio de Janeiro, que a palavra não faz curva. Que veio com aquele filme com o Seu Jorge... O Cidade de Deus. Cidade de Deus. Palavra não faz curva, meu irmão. Meu irmão. Eu queria ter nascido no Rio só para poder falar isso, meu irmão. Meu irmão é bom, né? Eu gosto também. Meu irmão é ótimo. Então eu tá de caô, meu irmão. Uma coisa legal, assim, eu vi... Os cariocas riem gentilmente, como vocês podem ver. Claro. Uma paulista, assim. Paulista. Uma coisa legal que eu venho de uma cultura muito forte, né? Eu fui formado na cultura da Ambev, eu fiquei por lá há quase 10 anos.
Tem uma coisa legal que a gente fazia lá dentro, a gente tinha até uma sigla, tá até no livro Sonho Grande essa sigla, chama PSD, que é um termo em inglês, mas traduzindo isso para português é Poor, Smart e Desperate to Get Rich. É a pessoa pobre, muito inteligente e muito ambiciosa, vamos colocar assim. Quando você tem esse tipo de pessoa junto contigo, é muito fácil você moldar, podar e motivar, porque teoricamente ela tem uma motivação. Motivação é uma coisa interna, né? A tradução literal de motivação é uma automotivação. Ninguém consegue te... Motor para ação. Motor para ação. É assim, você tem o teu motor para ação. Ninguém consegue entrar no teu motor para ação e mudar a tua motivação. Seu motivo, né? Você se motiva para fazer determinadas coisas. Então, quando você tem o PSD no teu time, é muito fácil você conseguir liderá-lo, é muito fácil você conseguir manejar ele da melhor maneira possível. É o cavalo que realmente vai olhar primeiro e já vai correr, e já vai abrir a porteira e já vai fazer tudo e vai puxar todo mundo. Então é muito fácil. O que vocês poderiam dar dica e o que vocês já viram em alguns momentos do time estar desmotivado e como o líder pode olhar isso de maneira diferente? Porque nem todo mundo é PSD. Vamos colocar assim, que é a pessoa ambiciosa, muito inteligente, muito drivada para o sucesso, tem um autodrive que a gente fala muito grande. De que forma essas mudanças de liderança e tipo de liderança a gente traz? Eu trago até um caso pessoal. Eu não sou um bom operador. Todos os negócios que eu tenho hoje, eu normalmente trago COOs ou CEOs para tocar os próprios negócios, porque eu sou uma pessoa muito mais visionária. Eu consigo abrir novas portas muito mais do que necessariamente manter a operação. Mas isso é autoconhecimento. Eu tenho 15 anos de mercado, eu já aprendi o que eu sou bom e o que eu sou ruim. E eu era o PSD lá de trás, que realmente tinha uma ambição muito grande e tudo mais. E eu aprendi que tem determinadas coisas que eu não tenho habilidade para fazer, eu preciso trazer novas pessoas para estarem. E eu aprendi que nem todo mundo é PSD. Porque quando você é jovem, com 20 e poucos anos, você acha que todo mundo é igual a você, e se não for igual, você não vai estar ali no squad que você comentou para fazer esse crescimento contínuo. De que forma a gente pode ver essa desmotivação e de que forma o líder pode identificar para fazer esse crescimento? Eu acho que o Pedro comentou algo legal, que é o feedback coletivo, que eu acho que já ajuda a criar esse senso de confiança, pertencimento. Comer 1 quilo de sal junto, para estar ali, para realmente fazer algo diferente. Mas de que forma vocês veem esses tipos de desmotivação individual que o líder pode perceber e pode fomentar? Essa motivação de um grupo, você percebe rapidamente, porque você tem outros grupos numa companhia, mesmo uma companhia pequena, que te demandam, que passam pela sua porta, que, aliás, acho que não tem nem mais que ter porta, há muito tempo não deveria ter porta, não devia ter porta. Você passa e vai demandando do grupo no corredor, e você vai falando com cada um e vai vendo quem é que está puxando para baixo, ou através do seu próprio comportamento, ou fazendo gestão irritadiça, uma gestão chata. E você já percebeu que tem problema. De novo, na minha opinião, se você tem um problema, rápido, resolve direto com a figura. Se você tem um pouquinho mais de tempo, junta o grupo, fala, dá um feedback rápido. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Como é que eu posso ajudar vocês? Posso ajudar? Não posso? Passa para outra. Então, isso tem que ser muito veloz, tem que estar num ambiente onde a cultura seja muito forte, onde falar a verdade seja reconhecido de maneira... Puxa, meu líder máximo não está defendendo A ou B, está falando que o grupo não está legal, né? E o fulano entendeu que ele não está legal e que ele vai resolver e que nós estamos aqui para ajudar. E aí você vai caminhando e fala, ó, bicho, não vai dar, não estou configurando, está difícil você dentro do grupo. E depois o resto acontece de maneira natural. Quando você dá uma chamadinha para conversar, ele fala, já sei, Pedro, eu estou deixando o grupo, né?
Ele já sabe. Ele não precisa ser surpreendido, né? Perfeito. E tem uma outra frase do Bernardinho que fala: cobrar é cuidar. Você precisa transparecer isso para a sua equipe, que quando você cobra, você está cuidando também, porque você quer fazer essa pessoa crescer e melhorar. E esse tema da motivação é muito importante porque eu vejo que muitos líderes associam todos os problemas da equipe à falta de motivação. Minha equipe está desmotivada, como eu faço? Então eles se desdobram para motivar a equipe. Como? Uma reunião legal, às vezes rever comissão, às vezes rever prêmio, às vezes compra uma caneca nova, uma cadeira nova, mas não vai no ponto central, né? Porque a motivação é interna, ninguém motiva ninguém. Dentro de uma empresa, eu preciso criar meios e condições para que as pessoas tragam ali, tenham motivos para agir na direção que a gente quer. E curiosamente, tirando a sua palavra e devolvendo logo atrás, salário não motiva. Não motiva. Perfeito. Não adianta que salário não motiva. Vou dar uma grana maior, vou dar um cala-boca nele. Eu falo que quando você dá esse dinheiro a mais, você está treinando um cão adestrado. Que ele só vai, então, entregar quando você der o ossinho. Só que aí você dá um ossinho no primeiro mês. No segundo mês, ele já quer 2. No terceiro, ele já quer 3. E ainda assim, a pessoa, ela tá indo atrás do ossinho. Ela não tá te entregando aquele comportamento que você espera. Perfeito. E qual é o ponto, então? Né? Existe uma teoria do Pedro Calabrese que ele fala sobre a zona do engajamento. Tem uma emoção que todo ser humano tem e quer sentir o tempo inteiro e que faz com que a gente fique vibrando, que é o orgulho. Você já viu o ser humano orgulhoso de si, como fica? E o orgulho é de cada um. Eu gosto de contar a história da primeira vez que eu fiz um café coado e eu queria contar para minha avó que eu fiz um café coado e que ficou bom e que ela sempre fez o café para mim e tal. E porque para mim era um motivo de orgulho, naquele momento, um simples café. Claro que no 10º café que eu fiz, eu já não estava mais orgulhosa, eu estava satisfeita, que bom que eu me viro. Mas cada ser humano tem esse motivo de orgulho e isso está muito relacionado com a maturidade profissional dessa pessoa. Perfeito. Então, um vendedor, a primeira venda que ele fizer, que seja de R$5, vai ser um motivo de orgulho muito grande. A primeira venda grande, depois vai ser o próximo motivo de orgulho. Então, para manter a sua equipe no caminho que você espera, você precisa entender qual é o trabalho que eu estou dando para essa equipe, qual é a tarefa, o resultado, e qual é a dose de desafio que eu dou. Porque se eu tenho alguém que está ainda no início daquela atividade, né, e eu até ia comentar sobre isso, essa teoria do pobre, eu traduzo como um iniciante. Porque às vezes o pobre a gente já logo remete para sem condições financeiras. Eu brinco que é o escasso, é escassez. Escassez. Pode ser escassez em qualquer nível e isso não econômico. tem a ver com quanto você tem de dinheiro no banco ou na família, mas você se vê como iniciante e ambicioso e que quer crescer. Exato. Essa pessoa é muito treinável, né? Perfeito. Então, qual é a dose de desafio para aquela pessoa naquele momento para que ela se mantenha nessa zona do engajamento? Então, imagina um gráfico aqui. Né? Se eu tenho uma pessoa com alta competência e uma tarefa de baixo desafio, ela fica entediada. Porque ela sabe que ela é capaz de mais. Perfeito. Então ela podia ser, sei lá, o seu melhor vendedor e ela tá ali ainda filtrando os leads. Ela tá ali ainda revisando o texto da campanha. E ela quer estar ali em contato com o cliente, ela quer ir para os maiores clientes. Por outro lado, se eu tenho um desafio alto com alguém que tem competência baixa, eu gero esse estresse. Perfeito. Então eu gero ou tédio ou estresse. E se eu tenho alguém trabalhando na empresa com alta competência, baixo desafio, essa pessoa fica entediada, não vai estar motivada. Se eu tenho alguém com baixa competência, alto desafio, ela fica estressada e ela acaba querendo fugir. Então a gente precisa também ir ajustando esse direcionamento da equipe, e aí seja indivíduos ou grupos, para essa zona do engajamento. Qual é o próximo desafio? Então precisa ter um pouquinho de desafio, mas que traga aquela sensação de acho que dá, vai dar, a gente consegue. Eu acho que eu quero trazer, você está falando de orgulho, de conseguir, de alcançar, e tem uma outra coisa que é fundamental para um líder, fundamental, que tem que ter o ego absolutamente controlado, o ego no bolso, e o bolso tem que estar furado e o ego cair no chão. Ou seja, o líder de verdade é aquele que tem essa capacidade de, em qualquer momento que ele esteja vivendo, se a situação deu ruim para ele e ele
vai ter que amargar aquilo para poder passar aquela fase e vai deixar e tiver o ego no bolso e ele está lá no chão, caiu no chão, ele vai passar esse mau momento para poder viver um bom momento mais à frente. E o inverso é verdadeiro. Então, vivi reuniões complicadíssimas em que mesa de 13 pessoas, falta de dinheiro, sem aeronave, todo problema gigante, e você sabia a resposta, você já tinha estudado, você como líder já podia dar um caminho, mas você deixava todo mundo passar para você poder guiar até o caminho que você acredita e todo mundo validando o caminho que você acredita. Perfeito. Então, tem muito a ver a capacidade. E, no final, quem fez foi a equipe, e, de fato, quem fez foi a equipe. Sim. Mas quem trouxe aquela moçada toda para pensar junto foi o líder máximo daquele ambiente. E eu vejo que um bom, eu vejo que um bom condutor de manada é também ir cutucando esse orgulho, né? Então, como despertar o engajamento da equipe? Como fazer com que eles tragam ali o seu melhor? Faz eles se sentirem orgulhosos de si? Você mostra para eles o que eles estão fazendo bem, o que eles estão acertando? Você sabe pelo que cada colaborador da sua equipe vai se sentir orgulhoso? Você reconhece? Fala-se muito em extrair o melhor da equipe, você precisa extrair o melhor da equipe. E eu gosto de sugerir que a gente troque essa palavra para despertar. Perfeito. Porque o comportamento a gente não extrai. Eu não vou lá e extraio como se fosse uma rolha de um vinho. E não faz feedback semanal, quinzenal, anual. Para fazer isso, você tem que dar feedback na hora. Isso, na hora. Ver e agir, né? Hora, tem que ver e agir no momento ali. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, assim, era uma pergunta muito sobre quando o problema não é a equipe, mas quando o problema é o líder. Porque o dono de pequeno e médio negócio, ele não tem muito como fugir quando o problema é ele. O que ele pode fazer nesse momento, assim, de falar, beleza, eu entendi que o problema agora sou eu, não é a equipe? Eu quero ajustar a sua pergunta. Por favor. Eu acho que eu pensei a mesma coisa. Porque não é para o pequeno e médio negócio. Poderia ser qualquer negócio. Qualquer negócio. Tá? Eu pensei em outro ajuste, então. Por favor. Para mim, não é quando o problema é o líder. Sempre o problema passa pelo líder, não é só o líder. Muitas vezes eu recebo na minha caixinha de pergunta, né? Falam aí que o líder tem que isso, o líder tem que aquilo. Que hora que a equipe tem que alguma coisa? Porque sempre o líder que tem que alguma coisa. Perfeito. Só que sim, o líder está no papel de desenvolver aquela equipe para o caminho onde a gente quer chegar. Então, se, por exemplo, a equipe está errada, porque às vezes sim, nós temos pessoas que não têm aquela competência, pessoas em lugares errados, pessoas em momentos desajustados, e tá tudo bem. Mas então, de novo, a gente volta para o líder, vamos trocar essa equipe. Ou você treina ou você troca. Não tem muito outro caminho. Mas a gente não tem caixa para demitir, demissão é caro no Brasil. Com certeza, faz parte do cenário que a gente está vivendo, por isso que a gente tem que se antecipar de várias outras formas. Agora, uma equipe não existe sem o líder e o líder não é um bom líder se ele não tiver uma equipe entregando resultado. Perfeito. Como é que eu sou um bom líder? Olha para a equipe. Sua equipe está entregando resultado? Sim. Se sim, continua. Mas quando você é o problema, o que você tem que fazer? Talvez você... É aí que mora o perigo, porque, primeiro, o ego tem que estar num lugar que a gente já combinou que ele tem que ficar. Está no chão. Está no chão. Quando você... Primeiro, você pode perguntar aos seus liderados como é que você está vendo, da mesma maneira que você faz, você liderando por cima, você tem que falar com a sua turma. E a sua turma vai dizer, o seu nível literalmente inferior vai dizer, nem que seja o seu líder inferior, seja um estoquista. Você tem que perguntar, e aí, cara, como é que você está vendo a minha gestão aqui com você, etc. Isso é uma coisa. E a outra coisa, que o líder tem que absolutamente, ele tem que, além de falar com o seu liderado, ele tem que ouvir a todos.
Ele tem que fazer um pupurri e ouvir a todos. Uhum. E ouvir a si próprio, a sua voz interior, que diz que vai passando por todos esses KPIs que surgiram nessa reunião e perguntar como é que eu fui naquela reunião, por que eu estou triste, por que eu estou cansado, estou chateado. Aí você começa a ver que você está cansado, que você está exausto, que você está um cachorro ranhento e está mordendo por qualquer coisa, está mordendo o filho, a mulher, já começa a morder o filho e a mulher e chega na companhia, morde o porteiro e vai mordendo todo mundo. Bom dia, né? Sai daqui, né? Legal. Você tem esses extremos. Então, é perguntar a si mesmo em que momento você está para poder tomar a decisão. Eu vou arribar, eu vou orçar, vou pedir, vou fazer aqui uns 5 dias que ninguém vai me ver, vou para uma praia deserta e ler um livro, enfim, cada um tem o direito de pedir day off para poder arrumar o que está ruim. Relação com a mulher está ruim, essa vida vira um inferno. Eu concordo, a gente tem que ter um olhar muito realista para si. Perfeito. Uma humildade e um olhar realista e entender que talvez, até ontem eu estava sendo um bom líder. Só que até ontem o cenário era outro, talvez a equipe era outra. E daqui para frente, pode ser que eu preciso me melhorar. Eu ainda não aprendi o que eu preciso aprender para ser um bom líder daqui para frente. Perfeito. A única coisa que não muda no nosso mundo é que tudo muda. Perfeito. Tudo muda constantemente. Então, como eu vou me adaptando, como eu vou aprendendo a aprender, e para eu aprender alguma coisa nova, primeiro eu preciso desaprender, como eu fazia. Seu copo tem que estar meio cheio, não adianta. Exatamente, para eu me direcionar aí para qual é o próximo aprendizado. Então eu gosto sempre de o ponto de partida, né? O problema sou eu. A pergunta é, tá bom, mas o problema sou eu como líder. Eu também gosto de olhar para a equipe. Qual é o cenário, qual é o objetivo e como está o comportamento da equipe hoje? Porque daqui, aí eu traço um paralelo para mim. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que está muito dependente de mim. Eles não resolvem nada sem eu dar a palavra final ou sem eu dar o direcionamento. Perfeito. Qual é a minha parte nisso? Será que eu estou dando todas as respostas? Será que eu não sou aquele líder que está delegando só o passo a passo e talvez sem deixar o propósito claro? Será que eu estou compartilhando um problema para a gente pensar junto na solução? Que comportamento eu quero despertar? Então, eu preciso, talvez, ajustar essa minha necessidade de controle, eu preciso ajustar esse heroísmo. Eu chamo de líder-herói. Líder-herói é aquele que está na empresa e chega para resolver o mundo, salva o mundo, resolve tudo. O ego está lá em cima. Pois é. E é gostoso você resolver problema. Quem não gosta de resolver problema? É gostoso. Todo mundo bate palma. Então. E aí você fica ali apegado. Mas depois você se incomoda que a equipe não resolve. Perfeito. Putz, mas de novo a mesma pergunta. Mas a mesma coisa. E eu não posso tirar 5 dias. Porque se eu só ir 5 dias, todo mundo morre. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tem que entender qual é o resultado que eu quero, o que está diferente hoje, como eu ajusto em mim. E, na dúvida, eu direcionaria para ajustar a comunicação. Comunicação Se você não tem muita clareza, concordo com o que o Pedro falou naquela hora. Na dúvida, vai. Como você está delegando? Como você está cobrando? Como você está dando feedback? Porque tem técnica para isso. Eu falo que o tempo todo nós somos um cérebro falando com outro cérebro. Se eu não sei me comunicar com outro cérebro de forma produtiva, eu fico só falando igual papagaio. Total. E o principal trabalho do líder é saber se comunicar para despertar na equipe o seu melhor potencial. Perfeito. E isso envolve ir além da razão. Nosso cérebro não é só razão. Nosso cérebro tem emoção, nosso cérebro tem um instinto. E se eu quero uma equipe, de novo, uma equipe eficaz, uma equipe engajada, eu desperto orgulho da equipe? Eu desperto essa sensação de competência? Ou eu só falo com eles sobre a tarefa? Eu preciso que eles façam, eu preciso que eles entendam, eu preciso que eles resolvam. Tá, como você treina esse ser humano para ser um solucionador de problemas? Para ser um encantador de clientes? Isso passa pela emoção, a gente não pode esquecer a emoção. Eu queria trazer uma parte final do nosso bate-papo, que foi incrível até aqui, que é um bate-bola mais rápido, assim, de perguntas e respostas. Então, a primeira delas pode fazer um comportamento do dono que mais sabota o time, que vocês repararam nas experiências de vocês. A bola é minha. A bola é minha. A bola é minha é boa. Eu iria para o faça isso. Como é que eu, o que eu faço isso? Dá a solução. Dá a solução. É ser o líder, faça isso, faça aquilo. Dá a solução e não devolver as perguntas. Uma atitude que transforma o clima da empresa. Bom humor do líder.
Muito bom. E comemoração, na minha opinião. Boa. Celebrar das pequenas às grandes conquistas. Orgulho, né? A palavra foi muito boa. É. Uma frase que o líder precisa abandonar urgente. Na hora de cobrar, evite perguntar por que você fez isso. Por que isso não está feito? Porque quando você começa uma cobrança com porquê, o outro vai te trazer o quê? Justificativas. Perfeito. E não soluções. Então eu direciono para trocar por perguntas que comecem com o que ou como no futuro. O que a gente faz diferente? Como a gente resolve isso? Como a gente evita que esse problema se repita? Faça isso em tal tempo, em tal momento. Mais ordenação, assim, Mais né? ordenação. Legal. Um erro que você cometeu como líder e nunca mais repetiu. Pois é, essa é a hora que dói lá no fundo de contar a história, mas na minha primeira equipe eu tinha muito, assim, a sensação de que eu fazia reuniões e elas depois não executavam. Aí eu achava que o problema era que a reunião não estava clara, então eu comprei um flip chart para que eu pudesse escrever os direcionamentos pós-reunião. Quem faz o que para quando estava escrito. Ok, agora foi visual, agora não foi só dito, elas vão fazer. Não acontecia. Nada. Aí eu comecei então a passar a limpo do flipchart e criar um checklist para que elas fizessem. Não acontecia. Aí eu comecei a separar por nomes. Fulana, isso, dia tal. Ciclana, terça-feira, isso. E não acontecia. Eu falei, bom, elas não estão lendo. E aí teve uma vez que eu inseri no meio desse checklist, e aí eu colocava na recepção, era uma academia para mulheres, eu colocava na recepção, colocava no vestiário delas, colocava no nosso escritório, na parte administrativa, 1000 cópias impressas desse checklist, que assim, na dúvida eu vou na parede, leio o meu nome, que dia é hoje, sei o que eu tenho que fazer. Ninguém lia. Teve uma semana que eu inseri assim, se você ler essa mensagem, venha falar comigo e você ganhou R$5. Eu tinha 5 pessoas na equipe. Quantas vieram até mim, vocês acham? Todas. Só uma. Ah, é? Só uma. Nesse momento eu falei, acabou, eu posso parar de perder todo esse tempo que eu perco de fazer isso. E eu não estou sendo eficaz. Eu não estou dando para elas o tipo de recurso que elas precisam para fazer o seu trabalho. E aí, para mim, ficou claro, elas não liam, era todo um desperdício de tempo e de energia e a coisa não acontecia. E mais, depois, quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu entendi que isso ainda passa uma mensagem de fiscalização. Uhum. Eu ainda coloquei uma mensagem, como fala, secreta ali. Pô, ela tá fiscalizando a gente. Pra que leu? Olha como ela fez. Olha essa pista secreta. Uhum. E não aconselho ninguém a fazer isso. Totalmente contrário aos princípios e às bases de uma liderança inspiracional. O erro que eu cometi durante tanto como foi o erro de não peitar o meu líder superior. Então, estou falando de um conselho, de marcar posição e não ceder. Uhum. Eu tive um episódio em que eu marquei posição, estava no negócio, estava vendo tudo o que ia acontecer na frente, a concorrência, e o líder do conselho falou, não vamos por aqui, vamos por ali. Então, esse foi um erro de apresentação, de venda, de posicionamento, que depois dele eu nunca mais cometi. Muito legal. E a última pergunta para vocês é quem vocês gostariam de indicar para que esteja aqui no podcast junto comigo e bata esse papo e traga mais experiências, algum nome, alguma pessoa que venha à cabeça de vocês para indicar para estar comigo aqui num próximo episódio do Fecha Conta. Eu vou citar o Bernardinho. Eu falo muito dele, falo com ele também, ele conhece meu conteúdo, a gente troca algumas mensagens. Sim. E ele é uma grande inspiração, ele tem várias e várias histórias e outro dia eu estava assistindo um outro podcast dele e ele fala que agora ele está chegando na nova geração. Sim. Porque fazer um time vencer a Olimpíada lá atrás, quando não tinha tanta internet, não tinha rede social, era uma coisa. Hoje ele ainda está indo para grandes campeonatos com uma nova geração, com um novo ambiente, um novo cenário. Novo cenário externo. E ele fala, e eu estou tendo que me moldar e me ajustar a esse cenário. Perfeito. Então, se o Bernardinho faz isso, quem somos nós? Exato. Eu traria o Bernardinho porque ele realmente é tudo, ele tem todas as qualidades boas e ruins que nós falamos aqui, ele faz a gestão, vai ser muito interessante. O que ele fala da geração Z e o que ele fala da geração que vai virar depois da Z, porque se a Z é assim, acho que a próxima geração já está nascendo
essa geração deve estar com 5 anos de idade. Como é que essa geração vai se comportar dentro de um ambiente empresarial, né? Empresarial. Muito legal. Eu tive muito contato com o Bernardinho na época da Stone, fui na casa dele, a gente já trocou algumas vezes, vai ser um prazer recebê-lo aqui mesmo, porque ele realmente é um cara fenomenal, cabeça muito diferente. Né? Outro carioca também. O Rio de Janeiro tem um pezinho assim ali, né? Assim, sem palavras para agradecer vocês dois pelo tempo que passaram aqui, pelos aprendizados. Acho que foi enorme, de um grande valor. A gente fez paralelos para todo mundo que está nos assistindo para trazer muito esse como, né? Eu acho que gestão, liderança é muito uma caixa preta na maioria das vezes, mas não precisa ser. Eu acho que a gente traduziu isso de uma maneira muito suave e leve. Então, agradeço muito vocês estarem aqui comigo hoje. Muito bom, Felipe. Eu que agradeço. Agradeço também a generosidade do Pedro. E eu gosto de fechar sempre falando, né? Parece realmente uma coisa caixa preta, mas são simples ajustes. São simples ajustes. Não busque a fórmula mágica. Ai, meu Deus, eu preciso revolucionar tudo o que eu faço. Simples ajustes. Então, troque afirmações por perguntas. Ao invés de cobrar perguntando por quê, troque as perguntas com como o quê. Reconheça, elogie, desperte orgulho. Feedbacks mais constantes. Um feedback em grupo. Isso são pequenos detalhes no dia a dia. E uma hora o Pedro falou da porta aberta, né? Você tem que ter aquilo dentro de si. Quebra a porta, tira a porta. Isso, mas assim, não ter porta virou moda, porque algum grande começou, todas as empresas grandes fizeram isso e talvez alguém tá ali e nem sabe muito bem o porquê não tem porta. Você precisa não ter porta dentro de si, né, para ser um bom líder. Você precisa estar aberto para que as pessoas cheguem até você e querendo se conectar genuinamente com aquele ser humano. É a frase do Pedro, deixa o ego cair no chão. Exatamente. Pronto, e dá uma batidinha de vez em quando, só para ele entender. Pisa nele. Só para lembrar, tá tudo bem aí, fica aí mesmo. Mas, gente, obrigado. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom, Camila. Foi muito bom ouvir seus ensinamentos, como você pega os seu conhecimento e faz ele um Jack Estripador de cada fase. Muito bom, muito bom. Queria ser uma pequena, média empresa e grande empresa para ouvir da maneira com que como é que você corta de forma cirúrgica o seu conhecimento. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Demais, obrigado, galera. Boa. A Camila e o Pedro já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha Conta. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do Fecha Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo de até 60 segundos apresentando a sua empresa e se apresentando e, claro, explique para nós por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. Para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha Conta aqui no Spotify, ativa o sininho e assim, sempre que chegar um episódio novo, você receberá o aviso no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro dos conteúdos, tanto os meus quanto os da Conta Azul, segue a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAttab. Até a próxima!